o trabalho dela, uma das vezes que a gente foi se encontrar. Aí digo, como é que eu vou telefonar? Naquela época era DDD, não tinha DDD, na minha casa pelo menos não tinha. Você tinha que pedir a telefonista, ficar esperando, dizer o seu nome, era super arriscado. Aí me lembrei que o Reinaldo já tinha DDD, aí combinamos. Fomos num horário que não podia estar ninguém da família que pudesse especular que fosse isso e aquilo, porque a gente tinha medo até das pessoas mais próximas, que por uma indiscrição qualquer pusesse em risco tanto a pessoa quanto os outros, né? Então, eu liguei para Recife, aí eu perguntei pela Miriam, disse, ué, você não leu o jornal hoje? Leia o que aconteceu com ela. Aí eu desliguei na mesma hora, apavorada. Aí fiquei catando um jornal de Recife, e, inclusive para saber onde é que se vendia jornal de Recife, que eu não sabia. Aí fui atrás, consegui uma notícia que dava a notícia do sequestro da Adozinda, que eu reconheci, eu não sabia o nome completo, mas eu tinha estado na casa dela e sabia que ela chamava Adozinda. É um nome muito diferente. E o bairro coincidia, que era o bairro das Graças. Eu digo, bom, só pode ser ela. E por que ela foi sequestrada, uma senhora com 8 filhos, a educadora, não teria, só pode ser por causa deles. E o que mais que aconteceu com eles? Aí fiquei catando onde pudesse ter. Falei só com o Reinaldo, não falei com a minha mãe e no resto da família. Claro que a mamãe percebia, o que está acontecendo? Vocês estão me escondendo alguma coisa. Aí, afinal, naquele dia, 11 de dezembro, já vinha a notícia do Jornal do Brasil, que completava e dizia toda a história, inclusive que já tinham reconhecido. Aí, Reinaldo preparava as coisas para ir ao Recife, porque o Reinaldo era advogado dele nos processos, então podia fazer. Mas, antes disso, ele falou com o tio Carlos era o irmão da minha mãe, o único irmão dela, que era almirante, que era uma pessoa considerada e que era casado com uma pernambucana, então ele conhecia pessoas lá. Então, o tio Carlos deu todas as garantias que o Reinaldo não seria preso, como foram presos os parentes da Miriam. E Reinaldo foi, e pelos objetos que entregaram, que era aqueles documentos frios, né, que tinha foto dele, um relógio que ele usava, que tinha escrito Carlos, que eu acho que ele inventou esse nome José Carlos a partir do relógio, que é um relógio que ele tinha comprado de um primo nosso, que tinha escrito Carlos, que era outro primo. Aí, por causa disso, eu acho que ele resolveu adotar esse nome, José Carlos, porque aí justificava ele ter aquele relógio. E coisas assim, nada mais foi entregue, nem certificado, nem documentos, nada disso. Só, quer dizer, os documentos foram mostrados para o Reinaldo, e o Reinaldo levou também as fotografias, impressões digitais, né? Tudo do Félix Pacheco que tinha, e eles confrontaram e viram que realmente era. Até aquele momento, pela notícia, eu achava que poderia ter sido um acidente, sim. Não sei se é porque eu tenho a tendência a querer que as coisas sejam mais simples do que elas são, que é mais otimista. Eu não queria ter ódio das pessoas que fizeram isso. Eu sempre educada para ser cristã, perdoar, que não podia, a gente não podia rezar, se deitar sem rezar o Pai Nosso, sem perdoar as pessoas. Então, eu era sempre induzida a achar que podia ter sido um acidente, principalmente porque quem dirigia era a Miriam, que quando eu tinha estado em Recife, acompanhei ela a uma aula de direção, quer dizer, ela era uma pessoa motorista inexperiente, poderia ser, mas só tive a certeza absoluta quando 5 anos depois, nem completou os 5 anos, já eram 4 e tantos, foi em 77 que eu vim a Pernambuco e fui a Caruaru com os números das sepulturas e não consegui achar nada. Revirei aquele cemitério de cima a baixo. Resolvi perguntar, então,
pela documentação oficial do cemitério. Aí me disseram só na casa do administrador. Fui à casa do administrador, fui recebida pela senhora dele, que disse que ele não poderia me atender porque tinha tido um derrame, estava sem falar, mas que ela tinha os livros todos ali. Aí eu verifiquei, tinha de 67, 68, 69, 70, 71, não tinha 72, tinha 73, 74, 75. Então, sumido o livro. Então, eu digo, bom, então eles sumiram com tudo, não só sumiram com o corpo, mas como sumiram até com os registros. Aí passou-se o tempo, naquela época, 77 foi o ano do golpe de abril, aquelas coisas todas, ninguém podia fazer mais nada. Rolou o tempo até que veio a anistia e tudo mais, mas a gente só... não, naquele mesmo ano, depois que eu descobri isso, aí eu procurei entrar em contato com a família da Miriam. E através de uma prima, Maria do Carmo Aquino, que conhecia, era amiga da Dosa, me levou lá, antes consultou se poderia ir. E ela me disse o seguinte, eu fiquei tão traumatizada com tudo que aconteceu, que só agora eu estou tomando coragem de lhe encontrar, porque foi uma coisa terrível, eu não gosto nem de pensar. E eu falei o que tinha acontecido, aí ela disse, mas o que a gente vai fazer? Não se pode fazer mais nada. Naquela época ela estava, né, nesse estado de espírito. Portanto, eu fiquei satisfeita de tomar conhecimento que ela chegou a superar isso e falar todas as coisas que ela sofreu, porque é horrível você guardar tudo isso sem poder reclamar nada, né? Ainda mais que mais tarde eu vim a ler coisas na internet sobre ela, inclusive um texto muito bonito que a filha escreveu, que está lá no Instituto Joaquim Nabuco, sobre a mãe, sobre a família dela, sobre que ela foi junto com Paulo Freire, né? Foi uma pessoa tão importante na educação. Agora, voltando ao caso do Luiz Alberto, quando começaram a lei de indenização, depois eu procurei o pessoal do Tortura Nunca Mais, várias vezes, né? Desde que eu soube que o grupo estava se unindo, eu, de vez em quando ia, quando eles promoviam algum evento, contei a história toda e fiquei amiga do pessoal. E também várias pessoas que durante os anos todos, que a gente viveram o mesmo drama, a gente acabou ficando amiga de outros familiares. E sempre trocando. Quando houve a campanha da anistia, eu fui lá na BI e procurei me entrosar, até que fizeram a tal da comissão, que era para... Quando propuseram a lei de indenização, eu me lembro que eu escrevi uma carta que está até aí no dossiê, junto com a Ângela, dizendo que a gente achava um absurdo que o governo quisesse pagar, que isso era uma maneira deles calarem a boca da gente. Foi uma carta meio mal criada. Até Reinaldo depois me disse, você não pode escrever por todo mundo, não acho que seja isso, acho que deviam dar uma indenização, sim. Aí, mais tarde, me convenceram que devia, era o único jeito, o único caminho da gente saber alguma coisa. Então, assinamos todos juntos, levantamos o dossiê, quem tinha alguma coisa. Eu sempre tinha recorde de jornais, porque eu trabalhei a vida inteira na pesquisa e eu tinha mania de guardar as coisas. Minha mãe já tinha um pouco essa mania. Então, foi uma coisa que a gente já tinha alguma coisa para entrar e escrever e tal, e o que tinha. Quando fizeram, em 96, né, eu fui a Brasília para representar todo mundo, a família, assistir. E lá as sessões eram assim, eram feitas, você ficava fechado, e eu entrava, discutia-se lá entre eles e se decidia quem ia ser aceito ou não. Inclusive, eu acho que foi o que aproximou os dois, foi o fato dele ter conhecido o Bebeto e tudo mais. E no início eles viveram... Eles têm 3 filhos, né? Uns 7 anos, eu acho, que eles viveram juntos. Mas ele sempre acompanhou o resto da família, sempre morava por perto, ia ver os filhos e tal.
Quando ele abriu no início, ele também era contra, inclusive o negócio de indenização e tudo, embora depois, mais tarde, ele tenha entrado no processo para pedir a indenização dele. Mas isso é um caso à parte, não é a questão, não. Mas aí, quando ele veio, ele estava convencido que tinha sido acidente, que não era acidente, que ele tinha sido morto. Depois que ele veio e entrevistou todas as pessoas, ele voltou radicalmente contra. E quando ele trouxe o tal dossiê para a gente, ele lia e eu não consegui me convencer de jeito nenhum que aquilo que ele não tinha, porque eu não entendo nada de coisa, mas eu achei um monte de furos. Por exemplo, diziam que ele que estava dirigindo, ele não podia dirigir, ele tinha um tremor nas mãos, ele nunca tirou carteira. Se ele nunca tirou carteira quando ele tinha vida legal, como é que ele ia tirar daquelas circunstâncias? Com um documento frio. É uma coisa, a tal relação dos livros, que é um absurdo fazer uma viagem carregando um negócio, embora ele diga que era normal carregar arma e coisa. Não era, e não era o jeito do meu irmão Bebeto. Bebeto era uma pessoa super discreta em tudo. Ele fazia as coisas. O papai dizia sempre que era um filho que levava menos bronca, embora às vezes fizesse as coisas mais loucas, porque ele fazia discretamente, ele sabia fazer discretamente. Ele não ia se arriscar à toa. Não era o perfil dele. Então, não bate, sabe? Não é uma questão assim, nem de coisa, mas não bate com o jeito de ser dele. Ele não ia fazer um negócio desse, de ficar carregando troço. Ainda mais um carro que tinha que devolver no mesmo dia, de uma pessoa que tinha emprestado, por favor. Isso daí não bate. E depois, as consequências. Eu, como jornalista, trabalhei anos fazendo pesquisa de tudo que é casos policiais, de todo canto. Eu trabalhei 9 anos, além de ter trabalhado no Jornal do Brasil, depois eu fui para o Dia. Eu digo assim, o Jornal do Brasil abriu a minha cabeça para o mundo, mas o Dia me abriu a cabeça do que acontece nas cidades brasileiras, né? Essa questão dos crimes. Então, eu estou acostumada a ler. Não bate, sabe? Aquele inquérito que não bate, que tem 1000 furos, que você vê que que aquilo é além daquela questão que eu achei fantástica. Eu não tinha prestado atenção à coisa das datas, como é falsificada. Aquilo aí é tudo forjado. Não dá para engolir. Bom, é isso aí. Nem sei o que eu vou falar mais. Beber uma água. Se vocês quiserem, podem perguntar o que seja. Antes de passar a palavra aos relatores e outros membros da comissão, eu quero registrar a presença aqui no recinto do Dr. Dom Bezerra, presidente da OAB da Paraíba, e aproveitando sua presença, agradecer de viva voz a gentileza da sessão do auditório para a reunião conjunta dessas duas comissões. Quero, inclusive, aproveitar a oportunidade de parabenizar a OAB da Paraíba pela sede extraordinária, que não tem termos de comparação com a nossa do Recife. Eu falo isso sem ser, embora como paraibano que sou, mas sem orgulho maior, mas parabenizando a Paraíba mais uma vez. E o pioneirismo das duas comissões que estão fazendo pela primeira vez um trabalho conjunto de uma reunião de 2 órgãos numa mesma investigação. O último presidente, e o Fernando Coelho, que além de ter sido deputado federal, foi presidente da OAB de Pernambuco e nos honra muito com o seu... O doutor Valdir Porfírio, relator daqui da investigação na Paraíba. Com prazer eu faço a intermediação dessa passagem. Boa tarde a todos. Quero realmente, em nome da Comissão Estadual da Verdade
e da preservação da memória da Paraíba, né? Agradecer a presença de todos que aqui estão e também a nossa satisfação desse trabalho conjunto com a Comissão de Pernambuco, Dom Helder Câmara. E também, Sônia, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né, de estar mais uma vez rememorando esses fatos que são tão dolorosos, né, para você como familiar. Na verdade, hoje de manhã nós também já ouvimos bastante, né, em torno deste tema, mas eu gostaria, se você pudesse falar um pouco mais, como a família, né, acompanhou essa ação dele, né, desse afastamento. Claro, você já disse que vocês não ficaram totalmente sem saber, né? Sempre havia um comunicado, né? Mas como foi, então, mesmo esses comunicados esparsos, né? Porque não deviam ser tão constantes diante da dificuldade por ele estar na clandestinidade, mas principalmente como isso mudou a rotina de vocês ou não, ou vocês realmente, como era uma família relativamente grande, né, cada um tinha sua vida, mas como impactou, né, ter alguém na família que estava, né, realmente na clandestinidade, como vocês, né, enfrentavam isso, ou se os demais, não sei se você ou sua irmã, né, também estavam nesse caminho, ou era só ele que realmente abraçou essa causa. Como a família enfrentava? Porque nós sabemos que muitas vezes tem um dilema dentro da família, se a família é mais conservadora, se a família é mais progressista, como ele ficou na família. Porque também aqui na Paraíba, um pouco do que ficou aqui, né, tinha alguns familiares de vocês, inclusive em Guarabira, né, me parece, né, que também de Paraíba também tinha uma certa postura mais crítica, né, diante do regime. Então, eu queria um pouco do lado familiar mesmo, né? Bom, a gente sempre foi uma família que discutiu muito as coisas. A gente sempre teve muita liberdade de pensamento e discutir as coisas. Na época, eu me lembro que quando houve o golpe, foi no dia, foi a última crise de asma que eu tive na minha vida. Eu fiquei tão apavorada com o que estava acontecendo, que eu tive uma crise de asma. Nunca mais tive. Não sei se curou. Mas curou. Foi um choque tão grande que curou. Né? Porque a minha mãe sempre contava para a gente, desde que ela era alagoana. O avô da minha mãe foi senador por Alagoas. E eles foram morar no Rio de Janeiro. Meu avô foi diretor da Rádio Nacional. Foi uma pessoa que ajudou a implantar na época do governo Vargas, né? Inclusive, em 42, ele era diretor da Rádio Nacional. E a minha família aqui na Paraíba também. O Solon de Lucena, do Parque, era irmão da minha avó. Então, era família, sempre tinha contatos com políticos, né? Eu acho que meu pai foi para o Exército, influenciado muito pela Revolução de 30, daqueles tenentes que queriam acabar com voto de cabestro, aquela coisa toda. Ele acreditava nessas coisas. Mas ao mesmo tempo, ele dizia para a gente, desde que militar não dava para ser político. Ele achava que, se ele tinha vocação política, ele tinha que deixar de ser militar. Era uma coisa, ele seria contra o golpe, eu acho. Embora ele tenha morrido em 1959. Tá? Ele morreu antes, em 59, até eu contei que o Luiz Alberto acompanhou o corpo. O último comandante que meu pai teve foi justamente o Castelo Branco. Entendeu? Então, sempre foi uma coisa muito louca eu ficar pensando que aqueles perseguidores do meu irmão podiam ser antigos professores dele do colégio militar, ex-colegas dele. Podia até acontecer uma coisa assim que não batia na minha cabeça. Então, era uma coisa assim muito estranha. E na época eu me lembro que todo mundo tinha uma paranoia em relação aos outros.
quando eu fui trabalhar no... Eu trabalhava na Manchete, né? E quando aconteceu o sequestro do primeiro embaixador, né? O sequestro do primeiro embaixador, e nessa época o Luiz Alberto já estava sendo perseguido. E quando foram prender as pessoas que eles prenderam ali em volta, porque eles puseram um dos bilhetes do pessoal, foi colocado na estátua que ficava de frente da Manchete, na Quimera. Era uma estátua que ficava assim. Então, eles ficavam procurando. E teve um dia que eu estava trabalhando e chegou o Ronaldo Buarque de Holanda, que trabalhava de frente de mim, que eu trabalhava na pesquisa. E ele trabalhava num setor lá de publicidade, mas que era na mesma sala, era um salão grande. E ele era uma das pessoas que era amigo do meu irmão. Aí ele entregou para mim o livro, eu vou devolver esse livro aqui para pesquisa. Aí passou para mim, que história é essa de devolver? Eu abri, era um bilhete dele dizendo, a Marinha está me levando. Aí eu sabia que o Luiz Alberto estava na casa dele, estava junto. Eu preciso avisar o Luiz Alberto que ele foi preso. Aí ele botava no bilhete, avise o seu irmão o endereço tal. Eu fiquei tão doida que eu nem raciocinei. Ele me deu o endereço de uma rua que era 2 ruas depois da Manchete, e eu peguei um táxi para ir lá. Quando Rua Almirante, é essa aí que eu tomei um susto. Gente, eu podia ter vindo a pé. Entrei procurando e não consegui. Acho que era um edifício que tinha um monte de apartamentos por andar e tal. Devia ser um aparelho, né? Aí eu voltei, onde é que eu vou encontrar? Aí me lembrei de uma prima que morava ali perto, que podia ser, que era ligada ao Bebeto, podia ser que ele tivesse aparecido. Aí fui lá e encontrei com ele. Aí avisei que ele tinha sido, que o Ronaldo tinha sido preso. Quando eu voltei no outro dia para a Manchete, que eu saí, falei com a amiga que eu tinha um problema, que eu tinha que sair correndo, e não, ela disse, eu pensei que tinham te apanhado, porque carregaram não só o Ronaldo, como prenderam o nosso chefe também, o Paulo Heder. O Paulo Heder não tinha nada a ver, mas deviam ter dito que ele era chefe da pesquisa e eles estavam atrás do Gabeira e pegaram o Paulo Heder. Então, as pessoas sumiam, eram presas assim, sem mais nem menos. Muitas vezes, eu ia apavorada nos encontros, porque ele telefonava para mim, encontra no final do ônibus tal, não sei coisa. Eu pegava o meu guia Rex, não sabia nem onde é que eu ia parar. Ou então era algum companheiro que ia levar uma coisa, que leva a revista Veja do número tal. Aí eu aparecia sem saber quem vinha falar comigo. E eu digo, eu não quero nem saber, porque se algum dia eu souber, não vou falar o que eu não tem nada a ver com isso. Vivia morrendo de medo. Vivia rezando, vou dizer, eu sempre fui muito católica, então eu vivia rezando apavorada. Mas era assim que acontecia. Obrigada. Tá? Não sei se eu respondi. Não, tá bom, obrigada. Alguém? Tem uma questão, Iranice, você quer falar logo? Posso também? Não, pode falar. Posso? Em primeiro lugar, eu agradeço a todos que estão ouvindo aqui a Sônia Benevides e dizer que é um prazer muito grande estar te ouvindo, Sônia, nessa tentativa de esclarecimento do que se passou nesses anos de ditadura militar. Eu tenho uma pergunta sobre a tua ida a Caruaru em busca do corpo de Luiz Alberto Benevides. Se nessa tua busca alguém chegou a comentar sobre se ele tinha sido perseguido, se tinha conhecimento da perseguição de Luiz Alberto e que te esclareceu, ou esclareceu ou te botou mais dúvida sobre a questão de acidente
ou se realmente não houve um acidente e sim uma morte provocada, porque uma coisa é morte provocada, a outra coisa é acidente. Eu não consigo entender acidente quando há perseguição. Então, se há perseguição, se você tomou algum conhecimento nessa tua vinda a Caruaru em busca do corpo. É justamente isso que eu ia comentar. Na hora que eu me apresentei para falar com a mulher do administrador, que infelizmente eu não me lembro mais como era o nome dela, tá? Nem o nome dele, eu esqueci. Deve ter sido alguma coisa assim traumática que eu não consigo, já tentei de todos os jeitos, mas não consigo me lembrar. Aí ela falou, aqueles subversivos que foram mortos da perseguição, ela falou, foi nessa hora que a minha ficha caiu. Ela falou que aqueles subversivos que foram... Mas quem falou? A mulher do administrador, quando eu fui atrás dos livros do cemitério. A mulher do administrador do cemitério, na casa de quem eu fui atrás dos documentos, dos livros de registro. Quando eu estava explicando o que eu tinha vindo fazer, ela falou textualmente que eram aqueles subversivos que foram mortos na entrada de Caruaru, ou na estrada, não me lembro mais, e que o meu marido viu a perseguição, mas eu não falei com o marido dela. Ela disse que o marido dela tinha assistido à perseguição. Quer dizer, está satisfeita. Satisfeita. Passa a palavra à professora Nádia Brainer, da Comissão de Pernambuco. Obrigada. Sônia, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui. Eu sei o quanto deve estar custando para você isso, mas é necessário, né? Você sabe disso, que é o seu objetivo também na vida é esse, né? De buscar essa verdade, a justiça, enfim. Bom, eu queria são algumas questões assim bem pontuais. É que na carta que você encaminhou para a Yara Xavier, né, que tem um trecho dela que é escrito, você escreve uma parte e tem uma outra parte que é escrito por sua irmã, Sueli. Né? Ângela, desculpe, não sei porque você falou Sueli Caldas, acho que eu... Ângela. E ela faz exatamente referência a... Eu vou ler aqui só para lembrar, para informar as pessoas o seguinte: por informações posteriores de pessoas ligadas ao PCBR, Lúcio, Galeguinha, Artemis, do PCBR, soube que por ocasião de sua morte, Bebeto estaria justo com o sargento Prestes e Fernando Sandália, Augusto da Fonseca, né, organizando uma reunião geral do PCBR que se realizaria no Nordeste e provavelmente em Caruaru, onde eles tinham um contato, né? Mais adiante, sendo assim, não era possível que viajassem, a questão dos documentos, em um carro cheio de livros teóricos e políticos, numa atitude de descuido excessivo para uma pessoa que chegou a cobrir com a mão o sobrenome da Sônia, escrito no talão de cheque, com que ela pagou um jantar para ele e Miriam, para que Miriam, então, já morando com ele, não soubesse seu nome verdadeiro. Não é? Eu acho que essa colocação aqui, não é, ela é demonstrativa exatamente daquilo que você chamou a atenção, né, do extremo cuidado com que ele, a cautela, né, vamos dizer assim, que ele tinha, de não envolver. Porque a verdade é a seguinte: todo mundo acaba conhecendo todo mundo. Né? Exatamente. Então, se você está vivendo clandestino, você tem que tomar muito cuidado.
E o que me chama a atenção é exatamente essa questão vamos dizer, reunião, né? Porque, na verdade, inclusive coloca ainda mais aqui, que esse contato em Caruaru seria com João Florencio ou Caetano, não sei ao certo, né? Então, ele inclusive fala que o outro irmão seu, Eduardo, tentou um contato acho que com o Florencio, e não conseguiu e tal, né? Então, eu acho que essa informação também me parece uma informação extremamente relevante, né? No sentido de demonstrar que havia todo um acompanhamento, né? Afirma isso, né? De possíveis reuniões ou encontros, né? Feitos pelo partido, né? No sentido da reestruturação dele, já que tinha sofrido grandes quedas, enfim, tinha muitos presos e tal. Fora isso, eu queria... Mas eu acho que talvez ainda tenha sabido disso bem depois, provavelmente através do Lúcio, que falava e apresentou essas pessoas para ela, que eu acho que ela não conhecia antes, não nem, sabe. Nem a Galeguinha, nem a outra pessoa que você fala aí. Não, ela cita aqui Lúcio e Artemis, que é a Galeguinha, né? Que é a mesma pessoa. Né? Veja só, a outra coisa que eu queria... Tem um documento, eu acho que aqui do confidencial do Ministério do Exército, né? Primeiro Exército, segunda seção, para vocês terem uma ideia, datado de 31 de janeiro de 1970, ou seja, 2 anos antes, né? 70, 71, 72. Um ano e pouco, né? Vamos dizer. Onde, através de uma informação aqui do Exército, aí diz que, de acordo com informações prestadas por Paulo Sérgio Paranhos, né? Já coloca aqui toda a estrutura de organização do PCBR, não só, né, esse organograma, mas com todos os nomes principais, né, que ocupavam os cargos de comando, né? O Comitê Central, fala aqui Mário Alves, Apolônio de Carvalho, né, vários militantes, e aqui diz o seguinte, com relação ao Nordeste. Nordeste considera Recife, faz declarações do Paranhos, né, como é considerado como a regional mais forte, com cerca de 200 militantes. Infiltrações no meio estudantil, cujo líder Cândido, que foi ferido em uma passeata em 68, informação um pouco truncada, bem como no meio campesino, né? Fala em infiltrações no campo e aqui no meio estudantil, né? Mas aqui embaixo coloca que fazem parte do Comitê Zonal Grande Rio. Nessa época, ele estava no Rio, né? Luiz Alberto Andrade de Sá Benevides, né? Com os codinomes de Bebeto, Otávio, ex-aluno da Faculdade de Economia da Praia Vermelha, ex-funcionário do Banco do Estado da Guanabara. Costuma marcar ponto na Rua Paraíba, almoça às vezes na casa do César, do banco, né, do Banco da Guanabara, na Rua Prudente de Moraes, esquina da Montenegro. Você sabe quem é essa pessoa, o César? Não conheço. Não tem? Não conheço. Não tem. Conheço, não. O que acontece é o seguinte... Eram os nomes. Eu não tinha... Tinha um monte de amigos dele que eu só conheci mais recentemente. Porque, embora a gente estudasse na mesma universidade, era toda espalhada pela cidade. A minha faculdade ficava no centro, a dele ficava na Praia Vermelha. Uhum. A gente tinha, assim, vidas paralelas, morando na mesma casa, mas que cada um ia para o seu canto, completamente coisa. Se encontrava, assim, de manhã.
né, Mangabeira, o Ela Álvaro já tinha sido presa Caldas, antes aqui. não é? Cita... Eu quero dizer uma coisa também. Quando saiu a notícia da Nancy, que dizia que era amante dele, me lembro, na vez seguinte, ele insistiu muito que ele nunca nem tinha namorado a Nancy, que ela era namorada de um amigo dele, e que isso era uma maneira de pichar. Era uma forma muito usada também para desqualificar ou desmoralizar. Era muito repetida, porque ela era uma pessoa que era neta do João Mangabeira, não é isso? Então, aí queriam... Bom, então tem vários outros nomes, né? Então, é visível, né, nesse documento aqui do Primeiro Exército, né, todo o mapeamento. Né? Verdade. Isso aí reforça... Eles deviam estar seguindo. Outra coisa que também eu fiquei sabendo através de... mais tarde, assim, né, quando veio a abertura, vamos dizer, a anistia, e as pessoas começaram a falar, em jornal se fala muito, né? Então, tudo que tinha ficado sufocado, aí todo mundo contava. E uma vez, um rapaz que trabalhava comigo lá no arquivo do jornal, ele me contou que um general que, por acaso, era até pai de uma grande amiga minha, o general Fragomeni, que foi até depois do Supremo Tribunal Militar e tal. Aí disse, eu conheço o general, porque eu estava falando que era amiga da Ana Helena há muitos anos, né? A Ana Helena é minha amiga desde a Praia Vermelha, nunca teve nada com política, coisa nenhuma. E aí ele disse, o general, uma vez eu trabalhei com ele, porque eu fazia serviço militar, e ele gostava muito de mim, e me levou até a casa dele para tomar conta dos filhos dele, para ver se os meninos estavam envolvidos com alguma coisa. Então, às vezes, eles até usavam, faziam favores, porque parece isso um pouco numa dessas novelas que fizeram, acho que é Anos Rebeldes, que havia essa coisa de tentar aproximar as pessoas, usar as pessoas para fazer pequenos favores em troca disso. E a Ângela também contava uma história que ela, no Banco do Brasil, ela ajudava, ela trabalhava no Banco do Brasil ali perto da Presidente Vargas, que aí ela soltava os panfletos do alto do banco, saía voando e tal. E que um dia um rapaz dele, que era contínuo, disse, Ângela, vem, cuidado, você tem aqueles papéis aí, deixa eu dar fora nisso, porque estão fazendo uma vistoria aí no banco. Aí ela foi e passou para o tal do rapaz e tal. Anos depois ela veio a saber que esse rapaz, que era informante, ela disse, puxa, ele devia ser informante, mas devia gostar de mim, que livrou a minha cara. Mas muita gente foi presa por coisas assim. Eu queria, só reforçando o que Nádia havia falando com relação ao acompanhamento das atividades do Benevides. Ela citou um documento do SNI, do Primeiro Exército. Eu estou aqui com 2 páginas de um documento da Secretaria de Segurança Pública, Departamento de Ordem Política e Social do Estado da Guanabara. Esse documento não foi colhido pela nossa equipe de pesquisadores da Secretaria. Eu encontrei com os familiares. E aí temos toda uma dificuldade, porque o documento, veja, 2 páginas, não está datado e ele é inconcluso. Né? Pelo menos está interrompido, não sabemos a data em que foi produzido. Quer dizer, a forma de coletar o material também é muito importante, por isso que a gente tem usado pesquisadores. Nesse caso aqui, eu estou só reforçando, porque é o dossiê de acompanhamento das atividades do Luiz Alberto Andrade de Sá Benevides. 31 de 3 de 70, que houve um erro aqui, 31 de 3 de 31, não pode ser, 13 de abril de 70, 14 de julho de 70, 6 de maio de 71, e a última informação que termina em 29 de junho de 71. Segundo documentos desta data, figura numa relação de elementos que tiveram prisão preventiva decretada pelo meritíssimo juiz da 3ª Auditoria do Exército,
da primeira circunscrição judicial. Veja a informação que consta aqui do dia 5 de maio. Segundo documentos aqui arquivados, nesta data, o epigrafado era membro do PCBR, que substituiu a Silvio Renan Ulisses de Medeiros no comando da logística. Posteriormente, passou a integrar o grupo de fogo, participando de assaltos a banco e autos na Guanabara. E autos deve ser automóveis. Em Rio de Janeiro, juntamente com outros elementos. Aqui há pelo menos 5 informações com relação às atividades deles, terminando em junho de 71, quer dizer, 6 meses, mais ou menos, um pouco mais de 6 meses antes. Como esse documento está avulso, né, nós não sabemos o sequenciamento dele, se houve continuação com relação a novas informações. Mas o fato é que ele já era identificado, consta não somente documento do Exército, mas de várias fontes, documentos que estão vindo à luz, de que era uma pessoa que estava sendo já procurada, acompanhada, suas atividades. Isso para reforçar essas suspeitas que nós temos de que, no caso do depoimento do Piragibe, né, quer dizer, leva a crer que foi uma atividade não ligada à Secretaria de Segurança, mas ao DOI-CODE, que pode ter sido, inclusive, uma ação proveniente do Rio de Janeiro, diretamente do Rio de Janeiro, que eles faziam acompanhamento. Se tivessem sabido que ele estava aqui e vindo atrás, é isso que você quer dizer? Porque nós temos encontrado, tem surgido aí, são documentos também colhidos pela nossa equipe de pesquisadores, documentos da Marinha, do Serviço Secreto da Marinha e da Aeronáutica. Impressionante como eles também acompanhavam, tinham documentos de acompanhamento paralelo, inclusive sobre toda a organização, no caso, por partido. Nós temos, pelo menos, eu tenho de 2 organizações, do PCBR e da Ação Popular, né, Nádia? De análises históricas e documentos até relativamente recentes de acompanhamento, custa crer, recente de acompanhamento da atividade partidária. Pessoas que tiveram. Pessoas do partido e de declarações na imprensa, um acompanhamento surpreendentemente recentes, quer dizer, depois vindo e trazendo até recentes sobre acompanhamento, de forma que esses outros órgãos, eles também faziam acompanhamento. E, no caso, aquela informação de que alguém da Marinha ou da Aeronáutica, não me recordo bem, teria dado a informação. Tinham 3 processos contra ele. Um era na Marinha, outro na Aeronáutica, outro no Exército. Eu sei que o Reinaldo conseguiu fechar um deles, eu acho que era da Aeronáutica, porque era cópia idêntica do Exército. Então, ele alegou que não podia ele ser julgado pela mesma coisa 2 vezes, então fechou. E eu me lembro também que, mesmo depois dele ter morrido, prosseguiram os processos, como se eles não acreditassem, ou se que não quisessem insinuar que ele ainda estaria vivo e que a gente teria montado uma farsa. Eu acredito, eu estou com muita esperança de que as comissões que ainda estão se instalando, recentemente foi a comissão da Bahia, a comissão do Rio também é bem nova, é bem recente a comissão do Rio de Janeiro, e no Rio há as informações, inclusive do arquivo, há muitas informações que podem ser colhidas a partir de um trabalho da comissão do Rio de Janeiro. A comissão de São Paulo é um pouco mais problemática, porque a comissão criada por uma resolução da Assembleia Legislativa do Estado. Não é uma comissão do Estado, portanto, não tem aquelas prerrogativas. Tem ouvido muitos depoimentos, a Comissão de São Paulo, mas eu creio que a do Rio, para onde foi, inclusive, uma antiga assessora, Nadine, da Comissão Nacional, ela era assessora, agora é membro da Comissão do Rio, portanto, já tem uma experiência, porque eu creio que muitas informações a respeito desse caso ainda poderão surgir para nos esclarecer melhor o que foi ocorrido. Observação, Sônia, com relação a um documento aqui encaminhado ao Departamento de Ordem Social, datado de 10 de março de 72, por um agente, Isaías Alves da Silva. Esse agente diz o seguinte:
Aí tem aqui, ao chefe do Comissariado Geral do Departamento de Ordem Social, parte de serviço. Aí ele diz o seguinte, isso dia 10, né? Foi 2 dias após. Designado para fazer o serviço de colhimento de dados na cidade de Caruaru, apurei que é sobre o acidente e várias informações. Então, ele diz, ontem, dia 9, quer dizer, esse cidadão aqui, esse agente, Isaías, né? Ele já estava, você já se referiu inclusive a esse documento, ele já estava, né, no dia 9, provavelmente dia 8, né, já colhendo essas informações. E tem uma informações essa que ele destaca exatamente o conhecimento sobre já a situação de Miriam. Ele dá, inclusive, né, ele diz aqui o seguinte, que o sargento Nunes, ele se refere ao sargento Nunes, que estava de plantão lá no hospital, né, que o sargento Nunes afirmou que a moça, né, no caso, a Miriam, que em solteira, a falecida tinha o nome de Miriam Lopes Verbena, sendo filha de Alfredo Lopes Verbena, já falecido, e de Joaquina Lopes da Cunha Verbena, todos de Belém do Pará, sendo Miriam nascida no dia 11 de 2 de 46, na cidade acima citada. Né? Aquelas informações também que você faz referência, que a pessoa que ligou realmente, o Marcos Mendonça, é uma pessoa lá de Recife, é vamos dizer assim, um arquiteto do Círculo de Amizade de Miriam, né? E que foi mobilizado pelos amigos para fazer essa interferência junto ao hospital, no sentido de, vamos dizer assim, redobrar os cuidados no tratamento a Benevides, né? Então, é muito, muito curioso esse documento aqui, né? E é mais um elemento aqui importante a ser investigado, né? Localização tanto desse agente como do sargento que estava de prontidão, né? Segundo ele, o sargento Lopes, olha, José Nunes, no hospital, né? Naquele dia, né? Então, o que eu queria dizer é que nós temos realmente muitas, vamos dizer assim, muitas questões, muitos aspectos, não é? Eu não sei se diria pistas, né? Mas muitos caminhos a serem percorridos, não é? Nesse sentido, eu penso que a ouvida, né, de várias pessoas ainda estão, né, aqui na minha preocupação. Acho que ouvir a própria Yara Xavier é fundamental, porque ela que preparou o dossiê inteiro, ela preparou todo esse dossiê, não é? Esteve em loco. Pedro Eugênio, que também não esteve no local. Que também. O Ramayana, nós estamos também, sabemos que ele está em Ilhéus, né? Ele será, sem dúvida alguma. Inclusive, vamos conversar, porque se ele não quiser, ou, enfim, tiver algum impedimento, alguma dificuldade de vir depor, nós poderemos ir a Ilhéus sem problema nenhum. Não é? Acredito que, junto com vocês, a gente vai até lá, faz a ouvida. Se ele quiser a ouvida reservada, tudo bem. Nós, na Comissão de Pernambuco, nós trabalhamos dessa forma. Nós temos as audiências públicas, mas quando as pessoas preferem conversar reservadamente, não tem problema. Né? O importante é a gente colher as informações, né? E, claro, que a gente documenta esses momentos. Afora isso, tem ainda outras pessoas. A Luiz Gonçalves, né? Que era... As indicações feitas pelo próprio Antônio, não é? Então, nós temos muitos, vamos dizer assim, muito a caminhar, não é? E, como Franca disse aqui, além disso, nós estamos ainda examinando um conjunto enorme de documentos, né? Hoje nós temos acesso, bem ou mal, a gente sabe que, com toda a destruição feita dos arquivos, né, e a tentativa de esconder, né, de escamotear a verdade, mesmo assim nós temos acesso a alguns documentos do CENIMAR. No caso do PCBR, por exemplo, tem um documento do CISA, da Aeronáutica,
muito detalhado sobre o PCBR, onde ele elenca, inclusive, a participação dos diversos militantes em assaltos, enfim, em vários momentos de atuação. E nós estamos acreditando que, a partir também dessa pesquisa documental, né, que consideramos fundamental, associando essas novas depoimentos, a gente possa, de fato, chegar a um esclarecimento do caso. Né? Eu estou acreditando nisso, né? E queria dizer, antes de passar para a Valdir, que a disposição nossa de Pernambuco, junto aqui com a Paraíba, de fato, trabalhar com relação a isso. O caso de Ezequias é um caso que o atestado de óbito dele consta como desaparecido, mas a identificação já foi feita. Foi feito um laudo pericial, né, desde 95, onde atestou que aquele corpo que foi encontrado em escada era o de Ezequias. A comissão lá de Pernambuco fez um encaminhamento também para o Instituto Médico Legal, lá de Pernambuco, pedindo o laudo tanatoscópio do corpo encontrado em escada, que era o corpo de Ezequias. Né? Seria mais um elemento até de comprovação das torturas, né, da violência que ele sofreu. Né? Então, nós estamos caminhando, né, e queria dizer isso a Sônia, né, no que depender da comissão, nosso esforço vai ser permanente no sentido de chegar a uma solução, né, definitiva, que nós sabemos que isso para a família é algo fundamental para todos nós, né, saber o que de fato aconteceu. Né? A gente precisa saber, principalmente para essas coisas não continuarem acontecendo. Exatamente. Porque, infelizmente, continuam acontecendo, não no nível, mas no nível mesmo da população. Né? Exato. Desaparecidos, todo canto é um escândalo, né? A quantidade de negativos, assim, 3 fileiras de negativos, só de pessoas que eram mortas e você não sabia, não identificados. Mortos não identificados durante assim. Você ficava impressionante, era mais do que de uma guerra que tivesse. Só ali no Grande Rio. Tinha fotógrafos não só. E a única identificação assim, cadáver, dia tanto, cadáver. Eu me lembro quando assumi a chefia, disseram, não joga nada disso fora, quem sabe se não tem alguma desaparecido político. Eu digo, bom, então eu sou o principal interessado em não jogar nada fora. Não? Valdir Porfírio. Depois dos 2 depoimentos de hoje, pela manhã do Help e hoje da Sônia, e depois dos elementos trazidos aqui, dos documentos secretos trazidos aqui, não há a menor dúvida que há algo estranho e que não foi um acidente, né? Como bem desenhou a nossa Iranice, professora de Direito, né? Foi algo provocado, indiscutivelmente. Até porque tudo que foi feito depois foi forjado. Tudo que foi feito depois foi forjado. Então, eu estava olhando aqui nos documentos, eu acho que vocês de Pernambuco poderiam ajudar, era fazer uma força-tarefa junto a Caruaru, São Caetano, por ali. Para localizar quem? Veja só. No documento da delegacia que abriu o inquérito, o escrivão não estava. Começa o primeiro mistério. Então, eles nomeiam Luiz Pedro de Andrade. Quem é Luiz Pedro de Andrade? Foi nomeado lá em São Caetano para servir como escrivão. Porque ele diz aqui, estando eventualmente impedido o escrivão desta delegacia, impedido por quê? Impedido, tá? Aí nomeio, usando a atribuição legal, o senhor Luiz Pedro de Andrade. Isso é o delegado lá de São Caetano. O militar aí, deixa eu olhar o nome dele. Sim, Oswaldo Carlos dos Santos. Então, eles dois estão vivos. Quem é esse Luiz Pedro que foi nomeado lá para ser escrivão, tá? Que foi esse cara que nomeou os peritos. Os 2 peritos não são os mesmos. Os peritos que examinaram
A Miriam são dois, são diferentes dos peritos que nomearam o Carlos. Que aí já vai para outro problema. É que esses peritos são lá de Caruaru, não é de São Caetano. Eles foram nomeados cá, mas foram examinar lá em Caruaru. Então são 4 peritos que a gente tem que ir atrás, tá? Então a gente tem vários nomes, é só a gente botar assim no mapa, quem são os nomes que a gente tem que procurar, quem está vivo e quem está morto. Vários nomes que a gente tem que desenhar. A gente precisa arrancar, essa que é a questão concreta, precisa arrancar de alguém a verdade. Seja lá qual for, seja se é para dizer que foi assassinato, seja que não for, foi um acidente. Mas a gente precisa dessa relação de pessoas que está aí nesse inquérito forjado, na minha opinião, forjado, a gente precisa arrancar alguma coisa. Agora precisa elencar e cair em campo. É a única forma da gente solucionar esse caso, que para mim, eu acho que não foi acidente, normal. Eu acredito que exatamente a preocupação nossa é esgotar as possibilidades de chegar à verdade. Tudo bem. Boa tarde a todos e a todas. Quero dar um abraço em todos aqui da mesa, não vou estar citando nomes, são as 2 comissões juntas, Paraíba e Pernambuco. Desde o momento em que eu peguei essa documentação, que a comissão, inclusive foi o companheiro Valdir que nos passou esse material, eu fiquei meio arrepiada quando havia a questão levantada de que poderia ser um acidente. Eu conheço um pouco dessa história. Meu companheiro, ele é pernambucano, conviveu, foi amigo de Ezequias, que foi quem emprestou o carro para Benevides. E a história que eu conhecia, até eu estava comentando hoje com uma pessoa da comissão de Pernambuco, eu dizendo para eles o seguinte, que as coisas vão passando de geração a geração ou de pessoas a pessoas e vai ficando, né, uma história, vai se formando uma história. E a história que eu conhecia é de que o caso de Benevides não tinha sido acidente. Quando eu li toda a documentação, inclusive li o depoimento de Help, eu fiquei meio assim, eu digo, eu não acredito nisso. Levando em consideração toda essa documentação que nós temos, que as 2 comissões têm, levando em consideração toda a discussão de hoje de manhã, o depoimento, as falas de Valdir, mostrando às 9h30 a mulher foi assassinada e às 9h30 houve o inquérito, às 9h30, quer dizer, 9h30, 9h30, 9h30. Não foi nem 9h35, poderia até ser 5 minutos depois, mas no mesmo horário. Tudo aconteceu no mesmo horário, quer dizer, isso já havia sido programado, na minha visão, isso já havia sido programado há muito tempo. Segundo, a fala, para mim, a fala de Sônia fechou no meu entendimento de que, primeiro, havia 3 processos contra ele. Ele sempre foi perseguido. Ela, quando começou a fala dela, ela diz, desde 68, 69, ele já vinha sendo perseguido, não é isso, Sônia? Já vinha sendo perseguido. Nós sabemos que o período de 70 a 75 foi o pior período da ditadura militar, em que as pessoas eram mortas, e Sônia colocou muito bem, as pessoas eram mortas e tidas como desaparecidas, e a gente sabia que era a ditadura, que era repressão, que era por conta da repressão. Diante de todos esses fatos levantados, isso me traz a firme convicção de que isso não foi acidente. Para mim, eu estou falando enquanto Irene, membro da Comissão Estadual da Verdade da Paraíba. Isso não foi acidente, não pode ter sido acidente. E para que a gente tenha a comprovação e possa, inclusive, aliviar Sônia e sua família, nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, as 2 comissões em conjunta, no sentido de fazer trabalhos de pesquisas, de ir a Cachoeirinha, a Caruaru, onde for preciso, inclusive com outros depoimentos, para que a gente feche. Eu continuo tendo a firme convicção de que isto não foi um acidente. Isto foi um ato da ditadura militar, da repressão. Obrigada.
dos membros das duas comissões que ainda deseje dela fazer uso. Nenhum membro mais das comissões querendo usar da palavra. Eu queria, em nome, acho que falando... Não. Em vista do adiantado da hora, vamos ficar. A Recife, né? Todos da comissão. Já recebi a solicitação, inclusive. Eu queria agradecer a presença de todos. Queria registrar com satisfação o êxito dessa, eu não digo experiência, dessa realização conjunta dos trabalhos das duas comissões. Acredito que isso abre um caminho dentro da linha do que Irene falou ainda há pouco, para o desenvolvimento de outros trabalhos, a partir da continuidade do exame do caso de Benevides. Acho, e essa convicção, para mim, aliás, duas convicções ficam para mim cada vez mais firmes. Uma é a de que nós estamos andando no caminho certo. Acredito, inclusive, com a seriedade de procurar esgotar todas as possibilidades de descobrir não a versão A ou a versão B, mas a versão verdadeira, diante de outras convicções pessoais que aqui foram externadas por diversos companheiros. Eu sempre tenho a convicção de que todos esses fatos, pelo menos as conclusões desses fatos, nós já conhecíamos de antemão. Até agora, digo mais, apesar da riqueza dos elementos que nós estamos descobrindo, apesar dessa riqueza, eu acho que nada contraria, até hoje, as versões que nós já conhecíamos e que nós, na época, na medida em que pudemos, denunciamos nas tribunas de que dispunhamos. Na universidade, os professores, na imprensa, os jornalistas que puderam furar o bloqueio da censura. No Congresso, eu posso testemunhar que quase diariamente algum deputado ou algum senador fazia a denúncia de algum fato, e a denúncia comprovada, mas, não obstante, ignorada e mantida com toda a força de que o governo dispunha, uma versão que nós sabíamos não era verdadeira. Acho que os fatos, até agora comprovados, demonstram o acerto das medidas que nós estamos tomando. Quero, inclusive, lembrar nessa hora que tem sido norma da nossa comissão de Pernambuco, que está ocupando essa segunda metade, inclusive, da sessão, que a palavra será facultada aos membros da comissão. E a nossa experiência, a experiência de outras comissões, aconselha que se continue nesse caminho. O que não impede que nós, como temos feito até agora, tanto quanto possível, ouçamos em sessões outras aqueles que desejem e possam trazer informações úteis à continuidade dos nossos trabalhos. Quero agradecer mais uma vez, reiterar o agradecimento ao AB pela sessão do auditório, agradecer a presença de todos e agradecer, sobretudo, aos membros das comissões, tanto de Pernambuco como a da Paraíba, pelo trabalho que vem realizando. E repito, ainda ontem, altamente elogiado, de público, na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, pela deputada Luísa Erundina, que a todos nós honra pelo trabalho que vem desenvolvendo como parlamentar, como política e como representante do povo brasileiro na Câmara dos Deputados. Muito agradecido a todos e está encerrada a sessão.